esse é o jardim do Getsemane, palco de muitos momentos importantes na vida de Jesus. E alguns deles marcam a nossa vida quando a gente começa a ler a palavra de Deus e entender que aqui Jesus chorou, Jesus se reuniu com os discípulos para orar muitas vezes. Jesus aqui abriu o coração dele para Deus e expôs a sua alma como homem verdadeiro. Mas aqui existem duas situações para mim de suma importância. A primeira delas é que nesse lugar Jesus subiu aqui com Pedro, Tiago e João e por um determinado momento Jesus, ainda a orar, percebeu que os seus discípulos queridos estavam a dormir. Jesus os acorda, a Bíblia diz para nós, por 3 vezes, interrompe o sono e de uma forma agressiva, até no falar, chateado. Ele demonstra o quanto ele gostaria que eles estivessem ali orando com ele, ali intercedendo com ele. E no final do diálogo, Jesus diz para ele: agora não tem tempo mais de dormir, eis que o traidor se aproxima e eu vou ser entregue, né, pela vida de vocês. Isso para mim traz um significado muito importante. Aqui é o lugar onde a gente precisa entender que o propósito de Deus, o sonho do coração de Deus a meu respeito e a seu respeito, nem sempre, nem os mais próximos alcançam. Pedro, Tiago e João eram os mais próximos, eram os íntimos, compartilhavam de confissões, compartilhavam de discipulados, de ensinamentos, mas eles não alcançaram o verdadeiro propósito que Deus tinha para Jesus nesse lugar. Eles não alcançaram o sonho que Deus tinha entregado nas mãos de Jesus. E eles então decidiram olhar para si mesmos, para suas próprias vidas. Eu quero dizer para você, querido, nem sempre os da sua casa vão entender o sonho que Deus tem para você. Nem sempre os que estão próximos, os que se confessam amigos, vão entender o verdadeiro propósito que Deus tem na sua vida e na minha vida. É preciso decidir ir atrás do propósito de Deus até o fim. Independente se você vai ter apoio ou não. Aqui é lugar de decidir, aqui é lugar de dizer: eu sei o propósito que Deus tem para a minha vida, eu vou seguir com Ele até o fim. E logo depois disso, a palavra de Deus diz para nós que a tropa chega com Judas, Judas beija Jesus, demonstra para o exército quem era Jesus, e aí então, quando os soldados vêm para prender Jesus, Pedro tira a espada e corta a orelha de um deles, que a Bíblia chama de Malco. É o segundo grande testemunho e exemplo que eu tiro desse lugar. Independente da situação que a gente está passando, quem anda com Jesus tem que aprender a largar a espada. Quem anda, quem ouve, quem aprende os ensinamentos com Jesus tem que aprender a deixar a espada longe. Porque não adianta ser discípulo e andar com espada na bainha. A Bíblia diz para nós que Jesus é o nosso advogado. E toda vez que você levanta a sua espada, Deus abaixa dele. É tempo de nós, cristãos, aprendermos a baixar a nossa espada e deixar Deus ser o nosso advogado. Deus nos honrar e nos defender. Deixa Deus mudar a história da sua vida. Getsemane é lugar de transformação, de oração e de bênção de Deus para você. Deus te abençoe.